Bem-vinda de volta ao canal da Story aqui no YouTube. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach na Story. E nessa série de programas, What's Your Story, do Sobe e Puxa, eu estou conversando com as autoras do livro Uma Sobe e Puxa Outra, dos livros, volume 1 e 2. Esse é o volume 1, o volume 2 é o de capa laranja, onde eu estou como coautora, e a minha convidada de hoje também está no livro 2 comigo, a Leila Sterenberg. Leila, bem-vinda! Sil, olha, você tem o verdinho, eu tenho o laranjinha. Só que ele Eba! chegou hoje para mim, então ainda tenho que ler o seu capítulo. Prometo que é meu dever de casa, eu vou fazer isso Tomara que você hoje. goste. E eu quero ler a sua bio para quem não te conhece ou não conhece toda a sua história aqui, vai te conhecer melhor. Jornalista formada pela Escola de Comunicação da UFRJ, com MBA em Relações Internacionais e pós-graduação Lato Sensu em Economia pela FGV. Iniciou a carreira na revista Veja Rio, foi correspondente do jornal O Globo em Nova York e também na cidade norte-americana foi a primeira brasileira a atuar como âncora de rádio e TV na empresa Bloomberg. Foi editora-chefe e apresentadora do DF-TV, jornal local da Globo, e, entre 2000 e 2023, atuou como âncora e repórter especial do Globo News. Destacou-se em grandes coberturas ao vivo, entrevistas com personalidades internacionais em vários idiomas, traduções simultâneas e projetos internacionais, como a cobertura das eleições alemãs em 2021, viajando a convite do DAD. Criou o programa Clube dos Correspondentes, comandou o especial de domingo, apresentou o Arquivo N e fez parte das equipes dos programas Milênio, Sem Fronteiras e Globo News Especial. É produtora e diretora do documentário Cartas da Bessarabia, em exibição no Globoplay. Quantas línguas são essas? Porque essa coisa de vários idiomas, eu quero saber isso. Em alemão, cobertura de eleições alemãs, quantas línguas são essas, Leila? Todo mundo me pergunta isso, é muito engraçado. Olha, eu vou começar pelas que eu estudei, mas não falo propriamente, assim, eu tenho uma Tá. noção. Aquela coisa de mulher, né? Depois a gente vai falar sobre isso, do fenômeno da impostora. Aquelas que eu estudei um pouquinho, mas sei algo diferente de zero são japonês, hebraico e romeno. Romeno eu estudei porque eu tirei cidadania romena e eu achei que ia ser muito blefe, né? Tirar a cidadania romena sem se falar romeno. Eu não era capaz de fazer isso. E também para ir para a Romênia para fazer o Cartas da Bessarabia. Então, quem estiver no Brasil, tiver Globoplay e quiser assistir ao documentário, eu arranho romeno. Tem uma fala minha com um camponês ali e foi muito legal, porque se eu não falasse um pouquinho de romeno, eu não teria me comunicado com ele. Que Do bacana. japonês, no ano passado, eu recebi um convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, via consulado, para ir para o Japão, num programa de visita de jornalistas. Isso aconteceu, deve ter sido em maio, e a viagem seria em novembro. E eu pensei, tá aí, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses. Eu consigo aprender um pouquinho de japonês e chegar lá. E você aprendeu mesmo? Um pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas tem uma história engraçada que teve um momento em que eu perguntei onde era o banheiro em japonês e aí eu convenci o sujeito, porque ele me respondeu, mas respondeu tão rápido que eu não entendi direito a resposta. Mas graças a Deus ele gesticulou também, pelos gestos. Ok, à direita, tudo bem. Mas enfim, eu gostaria de voltar a estudar, mas não tem enfim, o dia é finito, né? Hebraico, eu sou judia, mas tive uma educação laica, não aprendi hebraico na escola. E aí, uns anos atrás, eu pensei, quero ter uma noção de hebraico. E aí também estudei um tempinho, mas aí vieram projetos, eu ia para Namíbia, eu acho, era alguma coisa assim que era substantiva e que me absorveu, e aí eu acabei parando, em algum momento eu volto. Mas aí, voltando, acho que eu falo direitinho, né? Bom, português, obviamente, inglês, morei em Nova York, como você disse, né? E, aliás, foi uma experiência incrível, eu era bem novinha, e depois a gente pode falar sobre isso. E aí, francês, que eu comecei a aprender na escola junto com inglês, depois estudei espanhol, alemão, eu comecei a aprender assim, quando eu terminei a faculdade, aí parei, voltei, e aí depois meti a cara, e aí eu acho que eu falo direitinho. Italiano eu estudo, mas estou no C2, e então já dá para me comunicar, e atualmente eu estudo russo também. Então, assim, eu com a minha professora eu me comunico ali, mas é um russo bem macarrônico, digamos assim. Aliás, eu fiz uma entrevista já em russo, mas eu preparei, né? Minha professora me ajudou, obviamente, mas porque o entrevistado não se sentia confortável em inglês,
E aí eu pensei, bom, eu acho que 3 perguntinhas eu dou conta de preparar em russo e tudo bem, deu certo. Eu virei sua fã. Eu sou louca por idiomas. Eu amo a ideia de aprender vários idiomas e de me comunicar em várias línguas. Então, todo lugar que eu viajo, eu tento aprender alguma coisinha para arriscar também. Eu fui para o Japão já, eu não aprendi nada de japonês. Eu conseguia com o tempo, eu tenho um ouvido bom para captar os sons e para imitar e para falar "Ah, isso significa aquilo. Mesma coisa com o alemão e tal. Mas eu acho fascinante se dedicar a isso. Que maravilhoso. É um pouco o meu hobby, né? E eu acho também que quando você estuda uma língua, você penetra na cultura, né? Concordo. Então é algo que se descortina ao que você não tem acesso de outra forma, né? Se você não mergulhar no idioma. Então isso é que eu acho bacana. E quando você chega às pessoas falantes daquele idioma, tentando se comunicar na língua delas, muda tudo. Mesmo que você fale mal, mesmo que você erre. Eu acho que é um ato de aproximação, de empatia, né? Eu acho que é por aí. Eu concordo, de abertura, de empatia, e é isso, de quando a gente entende uma língua nova, aprende uma língua nova, principalmente essas que vêm de raízes diferentes da nossa, né, da latina, a gente começa a entender o pensamento deles, né, o caminho do pensamento, porque a língua entrega muito de como é o raciocínio do povo, né? Eu acho isso fascinante também. Que bacana. Tem uma coisa também, eu tenho uma alegria infantil. Juro por Deus, assim, de aprender um idioma e quando você vai desbravando e você vai conseguindo ler um texto, tô entendendo, sabe? Aprender um alfabeto diferente, eu me sinto uma criança. E eu acho que isso faz bem, né? Isso alimenta a gente, isso mantém a gente jovem. Leila, pergunta para você que eu faço para todas as autoras que vêm aqui. Qual é a sua história? Minha história. Tenho 51 anos, sou carioca, morei em Brasília, morei em Nova York, tenho 2 filhas lindas de 20 anos e 14 anos, chamadas Laura e Elisa, das quais eu tenho muito orgulho. Acho que essa minha porção mãe, que é menos conhecida, né, pelo público, ela é muito especial. Sou jornalista, trabalhei, como você disse, na mídia impressa, trabalhei 25 anos em televisão, fiz um monte de coisa, um monte de viagem incrível e me orgulho um bocado da minha versatilidade, né, porque eu acho que sou boa repórter, acho que eu não fiz entrevistas ruins ao longo aí da vida. Ah, jogo em time muito bem, eu acho. Sou uma pessoa que soma, né? Eu tenho muito mais facilidade em colaborar do que em competir, o que nem sempre é uma boa ideia no mundo corporativo, mas tudo bem. Fato. Mas é uma lógica feminina e eu me orgulho disso. E acho que eu tenho também, para usar uma palavra que já está meio gasta essa altura, mas que é importante, tem um bocado de resiliência, sabe? Eu acho que eu me adequo, sou meio água, assim, vou ocupando os espaços, vou me moldando, e é um pouco Você isso. trabalhou muito tempo em TV como repórter e é uma área onde você se apresenta você. Ali, é a sua cara, é você como pessoa. Por mais que tenha um trabalho de time por trás, é a sua imagem que está vendendo todo o trabalho de todo mundo. Como que é isso, a colaboração versus a competição num cenário desse? Olha, eu acho que a colaboração é fundamental e tem um detalhe, né? Eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou profundamente tímida. Não, eu juro, é verdade. E eu acho que o jornalismo, e sobretudo a televisão, foram meio terapêuticos assim na minha vida, sabe? Menina, para de frescura e vai, sabe? Aquela coisa está ao vivo, se vira, dá teu jeito. Então, isso acho que me fez muito bem. Eu era muito CDF, sabe? Quando eu era da escola, e acho até que eu fui fazer jornalismo sem pensar em fazer televisão, diga-se de passagem. Eu queria fazer sei lá, jornalismo econômico. Outra época eu queria ser crítica de cinema. A gente tinha o Jornal do Brasil aqui no Rio de Janeiro, que era maravilhoso. Eu achava tudo lindo. Tinha um caderno chamado Ideias, cheio de papo-cabeça. Eu achava aquilo o máximo. E minha mãe, arquiteta, tinha muitos amigos jornalistas. E eu achava aquele universo glamuroso, pessoas interessantes, interessadas. E daí eu, ainda que fosse boa aluna de matemática e tudo que era matéria, na verdade, eu disse, quer saber? Acho que eu já estudei muito, acho que eu vou agora me divertir.
assim. Então eu fui fazer jornalismo um pouquinho assim para me tornar uma pessoa normal, digamos assim, meio menos ET, sabe? Mas eu não respondi a tua pergunta. Eu acho que a televisão é uma atividade de grupo, como você disse, né? Você precisa dos câmeras, você precisa dos editores, você precisa do diretor de TV, e muito tempo eu fiquei no estúdio, né? Então tem todos esses elementos que são fundamentais, o técnico ali que está vendo o seu ponto eletrônico, o seu microfone, e então você tem que jogar em time, isso é um fato, né? Então você a arrogância, ela não funciona. Pode funcionar até o capítulo 2 só, sabe? Então é legal quando você entende que você é parte de um todo Processo. e exatamente. E você falou também de resiliência e você até mencionou a palavra estar um pouco batida. Eu critico muito a palavra resiliência porque eu acho que desde que ela passou a existir no nosso vocabulário e veio muito do mundo corporativo, as pessoas acham que elas têm que ser resilientes para terem sucesso na vida, na carreira. Acontece que a resiliência ela vem carregada do aguenta tudo. Você precisa aguentar tudo e você vai apanhar e você vai cair, você vai trabalhar que nem um louco. Eu acho que o fato de a gente achar que a gente tem que ser resiliente é uma das grandes causas de burnout no Tá mundo. aí, boa, é um bom ponto, vou pensar sobre isso. Não, eu queria ouvir de você se até se é uma coisa que, quando você fala em resiliência como uma palavra batida, se você de fato se sente uma pessoa resiliente no sentido de, eu tive que aguentar muito, ou é resiliente no me reinvento, me busco saídas distintas, sou flexível. Você falou sou água também, que me fez pensar nessa outra linha de pensamento. Eu acho que as duas coisas. Acho que aguentei muito, como eu te disse, eu sou a boa aluna, sabe? Aquela que não reclama e tal, senta na primeira fila, faz o dever de casa, então aguentei muito. E acho que tem uma coisa inerente à mulher ainda, né? Então, eu tive 2 casamentos, aí me separei as 2 vezes, e algo de que eu me queixava muito era: caramba, eu é que tenho que saber se a calcinha tá furada ou não tá, sabe? Se tem que comprar o remédio ou não tem. Tudo bem, eventualmente você leva a nossa filha no médico, mas se eu tenho que marcar o médico, né? Sabe esse tipo de coisa, esse gerenciamento que é muito trabalhoso. E hoje em dia eu vivo sozinha com as duas, mas já estão grandinhas, né? Então também eu boto as duas para ajudar. Agora, acho que aguentei muita coisa, mas acho também que eu sou flexível. Eu acho que, quando você me perguntou qual é a minha história, algo que eu podia ter dito, eu, de certa forma, danço conforme a música, né? Eu queria ser bailarina quando era criança, e eu brinco, eu, na real, se eu treinar um pouquinho, eu danço qualquer coisa, sabe? Porque eu fiz balé clássico, eu fiz sapateado, eu fiz dança espanhola, eu fiz dança afro, eu fiz jazz, eu fiz dança de salão, enfim, então eu acho que essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar, né, ao ritmo, ao estilo, ou, né, é uma metáfora, obviamente, mas acho que ela vale um pouco para a vida também. Concordo 100% com você. Você sabe que você falou com o meu coração agora, que eu também sou dançarina, e isso eu tenho semelhante a você, que eu já fiz todo tipo de dança do mundo. Eu tenho troféu de dança de salão, que eu competia e tudo mais. Que Eu máximo! amo, amo, amo. E eu acho que quando a gente alia, essa metáfora é muito bem construída, de flexibilidade com a dança e o dançar conforme a música, isso forma muito o nosso caráter e a nossa maneira de lidar num time, numa corporação, etc. Porque, de fato, a dança ensina disciplina, mas ela ensina a você ouvir o que está acontecendo ao lado, observar o que está acontecendo em volta. Você não pode sair trombando, você não pode dançar no ritmo errado. Então, ela ensina muito como você operar corporativamente. Adoro. Você tocou bem ali, assim, onde eu gosto. Ai, puxa, agora eu vou aí te visitar e a gente vai sair para dançar. Fiquei com Vamos, né? vontade. Eu tenho toda uma vivência. Minha mãe, que era amiga de jornalista, também começou a frequentar a escola de samba antes de virar moda na classe média, na inteligência aqui, carioca e tal. Então, de certa forma, foi pioneira aí nesse movimento. E eu era criança e comecei com ela, era o chaveirinho dela e tal. Então, desfilei na ala de criança da União da Ilha do Governador, sabe? Eu tinha 12 anos de idade. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Ela sempre foi apaixonada pela Mangueira e a gente começou a frequentar a Mangueira.
E aí, essa altura, eu já era porta-estandarte mirim, depois virei porta-bandeira mirim, que eu convenci o pessoal a transformar o estandarte em bandeira, porque eu achava melhor para dançar, do Simpatia Quase Amor, que é um bloco aqui de Ipanema. E nessa de frequentar a Mangueira, eu bem garota ainda, sei lá, devia ter 13, 14 anos, eu me enturmei com o pessoal da ala de porta-bandeira e mestre-sala mirim, né? Tinha uns mestres-sala e porta-bandeiras, é difícil esse plural. Mirins, que era uma garotada, assim, da minha idade, lá da comunidade e tal, e eu brincava de dançar com eles, né? Então, eu um bocado dançava na quadra com o menino que depois virou o primeiro mestre-sala da Mangueira, sabe? E aí comecei a trazer, convidei os meninos para irem para o bloco comigo. Então, minha mãe ia de carro, a gente ia lá à Mangueira, buscava os meninos, levava para Simpatia Quase Amor, voltava, e, enfim, frequentava mesmo. Aí teve um ano que eu quase ia ter um concurso de terceira porta-bandeira, acabou não tendo. E tinha um mestre delegado, delegado, para quem conhece samba, assim, era o mestre-sala da Mangueira, ele gostava de mim. Volta e meia nos ensaios, ele dançava comigo de mestre-sala. Imagina a glória, eu não tenho isso filmado, eu tinha que ter. Mas quem frequentou a Mangueira ao longo ali dos anos, sei lá, anos 90, 80, final dos anos 80, me viu dançando com ele. E aí o delegado viu que eu não ia sair de terceira porta-bandeira, não tinha fantasia de nenhuma ala, ele disse, então vem para a ala de passista. E eu sei sambar direitinho. Daí fui na ala de passista, foi o máximo, incrível. Tudo bem, toda essa história para dizer que quando eu morava em Nova York, eu fazia aula de dança de salão, num lugar chamado Fred Astaire Dance Studios, ali na Conheço. Broadway, com a 77. Conheço muito bem. Eu fiz Arthur Murray, mas eu já fui no Oh, que Fair também. máximo! Então, e aí eu comecei a fazer a aula, aquela coisa, né, Fox, né, valsa, não sei o quê, e eu tinha aula particular, porque quando eu fiz um teste lá, e aí o dono disse, não, você dança muito bem, não vai fazer aula de turma, não, você vai fazer aula particular, vou te botar dançando com fulano. O meu professor, que era um fofo, lituano, ele era. E aí chegou um momento lá na nossa evolução que a gente começou, ele disse, agora vamos para o samba e começou a dançar samba, aquele samba da dança de salão internacional, É o que não é interna- o É samba. outro, aqueles passos Copacabana, você faz a Copacabana, você fala, mas que passo é esse? Que é isso? E Exatamente. só tem um tipo de música que eles põem o samba praticamente. Pois é, e aí foi muito engraçado isso. Assim, gente, pelo amor de Deus, tem um lituano me ensinando samba. Peraí, eu já fui passista da Mangueira, presta atenção. Então foi uma passagem engraçada da vida, assim. A minha história com dança de salão, quando eu competi em várias categorias, incluindo samba, eu tinha que competir realmente seguindo os passos internacionais para mostrar. Só que porque eu sabia sambar, o meu professor falou: não, então quando começar a música, os primeiros 30 segundos vão ser de você sambando a brasileira. Ah, que ótimo! Aí os jurados vão olhar para você, e aí a gente começa. Então eu usei um pouco disso, mas é uma coisa muito diferente para eles, porque eles acham que é caótico, eles olham e falam, não, mas como é o passo? E você fala, não é que é o passo, porque eles ficam tentando, né, imitar o pé, fazer o quadradinho, não é bem assim, não dá para você sente e vai, né? Maravilhoso. Leila, me conta se o Sobe e Puxa foi seu primeiro livro? Foi. E agora eu preciso escrever um livro inteiro, né? Eu fico assim, puxa, mas é só um capítulo. Eu vou dizer que eu sou autora, de novo, o fenômeno de impostora, né? O fenômeno da impostora. Mas está sendo, na verdade, uma aventura essa história, né? Eu fui convidada num domingo, fim da manhã, e aí me convidaram para o grupo. Eu fiquei encantada e disseram: Olha, se você quiser escrever um capítulo, o problema é que tem que entregar amanhã às 8 da manhã. E eu, meu Deus, assim, eu vou ter que sentar agora de tarde e escrever alguma coisa. Eu não tinha a menor ideia, né, do que escrever, e aí, de repente, me vieram as histórias. Já estou dando spoiler, né? Ah, A gente das dá minhas spoiler aqui. avós e bisavós e etc e tal, que tiveram momentos, acho que justamente de resiliência em suas respectivas vidas, né? E aí eu quis falar delas prestando uma homenagem. Super bonito isso que você fez. Você tem vontade, então, agora, já que você ganhou o título de autora e escritora, você tem vontade de honrar isso com uma obra sua?
que você está pensando? Olha, eu já tenho há muito tempo, há anos e anos e anos. Eu cheguei já a começar, aí parei, comecei, parei. Arrisquei uns poeminhas uma ocasião, e aí dois poemas meus foram publicados na revista da Biblioteca Nacional, super chique, né? Assim, Uau! mas eu nunca tive uma produção, sabe, consistente. Foram sempre uns soluços, assim, o que, sabe? E eu acho que quando a gente é jornalista, a gente lida muito com o prazo, né? Aí você tem que escrever, ou é a matéria que você está fazendo, ou é o roteiro daquele programa, ah, é a cabeça, né, do VT, o texto do VT e por aí vai, o roteiro da entrevista, mas sempre sob demanda, sob encomenda, é uma relação muito diferente, né? Eu tenho muita vontade de escrever ficção mesmo, porque é o que eu mais amo ler. Eu, claro, leio não ficção também, mas se você considerar essa biblioteca aqui atrás de mim, boa parte dela é de ficção, assim. Amo um romance bem gordão, sabe? Realmente me encanta, me faz viajar e quem sabe, né? Quem sabe? Você lê em todos esses idiomas que você fala ou você procura ler mais em idiomas que você se sente super confortável? Não, eu tento fazer um revezamento, na verdade, o que às vezes é uma pena para o português, né? Porque eu não gosto de ler traduzido. Quando eu falo a língua, eu gosto de ler no original. Eu brinco com a minha professora de russo, que assim, o meu projeto em russo daqui a uns 15 anos, assim, tá lendo, né, Tolstói no original. Oh, que maravilha! Eu ia Mas adorar até lá, mas eu não Dostoiévski tenho no pressa. original. É um plano, sabe, um projeto para a terceira idade. Qual que foi a parte mais, assim, se você quiser comentar uma parte difícil de escrever o seu capítulo e uma parte gostosa de escrever seu capítulo, você teve esses dois lados, só teve um dos lados? Como foi? Vindo de uma pessoa tímida, você disse ser tímida, então deve ser difícil também se expor numa história como essa, mesmo que você tenha falado mais da sua família, você contou coisas importantes ali também. Como foi isso? Sim, eu acho que foi um susto, como eu disse, né? E no momento que eu disse, tá bom, vou fazer, e aí era bom, agora eu vou ter que dar meu jeito, né? E eu me senti feliz, sabe, de poder honrar a minha bisavó, a minha avó, a minha outra avó, a minha outra bisavó, a minha mãe. E foi prazeroso no momento em que estava começando a tomar forma, né? Caramba, tá dando certo, né? Vai ficar pronto. E eu acho que quando a minha filha, de 20 anos, leu e falou: mãe, sabe que tá bom? Aí pronto, aí foi assim, ufa. Glória. Depois, aí quando foi para editora, e começaram a vir as provas, essa pontuação aqui não está perfeita, dá para mudar isso? Dá para mudar aquilo? Aí veio a virginiana, né? Aquela perfeccionista, mas tudo bem, no final deu certo. Acho que às vezes é muito difícil quando a gente abre a caixinha de Pandora, né? A gente começa a contar e abrir um pouco da intimidade, de repente começa a lembrar de coisas. No meu capítulo você vai ver, eu falo um pouco de assédio e de coisas desse tipo que a gente sofre e que supera, tá tudo bem, mas não são coisas que me incomodam o tempo todo. Mas quando você começa a escrever, parece que você sente tudo de novo. Você fala, ai, aquela pessoa me falou isso, hoje eu teria uma resposta tão boa para ela. Não tenho mais, já passou, tá tudo certo. Mas tem uma dose de. Tem a dose de nostalgia e tem a dose da dorzinha que ficou, né? É interessante a gente olhar para trás, né? E como a gente passou por coisas assim, assédio, importunação. No caso, importunação não no trabalho, mas, né, se fosse fazendo uma coletânea desses momentos que hoje a gente não normalizaria, né? E que, sei lá, anos atrás, 15, 20 anos atrás, a gente, né? Foi, assim, meio que deixava para A lá. gente deixava porque parecia que era justamente a norma. Ah, você tem que entrar. Você quer jogar o jogo? É esse jogo. Você vai ouvir isso, você vai dar risada, você não vai criticar, você não vai se queixar, não vai reclamar, você vai rir e entrar na brincadeira. É complicado. Ainda bem que isso está mudando. Com certeza. Eu achei aqui o trecho que eu quero ler do seu capítulo. É na força e na coragem dessas mulheres que me agarro quando algo dá errado. E nesses tempos de policrise e permacrise, é muita coisa com chance de dar errado. Foi nelas que pensei nas vezes em que tive decepções amorosas, daquelas que tiram nosso chão. Quando tiram o pão também. Foi nessas mulheres poderosas que foquei há alguns dias quando fui informada que minha trajetória na empresa em que trabalhei por 25 anos havia chegado ao fim.
O que vou fazer agora? Perguntei-me com uma interrogação, corpo 30 no fim da frase. A resposta por hora é: ainda não sei. Mas o adendo à resposta é: se minhas bisavós, minhas avós e minha mãe deram o seu jeito, também vou dar. Sei que tenho de ir adiante e que esse matriarcado ocidental que se constituiu atrás de mim deu os alicerces para o caminho que irei construir à medida que avanço. Eu adoraria que você contasse, para quem não leu o seu livro, um pouco mais sobre essa força que na qual você se agarra da sua ancestralidade feminina, principalmente, que eu achei tão bonito você colocar aqui. Pois é, eu tenho o privilégio de ter mulheres muito fortes, né, na minha árvore genealógica. Então, uma bisavó brasileira, porque eu tenho o lado gringo e o lado brasileiro, né? Ela ficou viúva muito cedo no interior do Piauí. Eu conto essa história no capítulo, com um filho pequeno. Ela tinha feito um casamento que a família não tinha aprovado exatamente. Ela pensou: o que que eu vou fazer aqui? Aí ela era um ramo pobre de uma família até meio poderosa e tal. Ela, bom, vou virar a governanta das minhas primas, ou vou ter uma vendinha, o que que eu vou fazer? Aí veio para o Rio de Janeiro e resolveu trabalhar. Ficou nos primeiros tempos lá na casa do tio, mas aí depois conseguiu um trabalho no Instituto de Educação, né, super famoso, aquele das normalistas lá, dos anos dourados, e colocou o meu tio na escola. Eu acho que no primeiro momento ele estudou num colégio interno, não me lembro direito, quer dizer, não sei, eu não vivi essa parte, óbvio, né, eu não me lembro dos relatos da minha mãe, posso checar com ela. Mas o fato é que deu certo, ela deu o jeito dela e o meu tio virou um excelente aluno, depois fez uma carreira brilhante, etc e tal. E ela morreu velhinha, fofa, eu a conheci ainda. Eu era pequenininha quando ela morreu. E diz a minha mãe que a gente é parecida, assim, tem um olhão. Ela diz: ai, você tem um olhar igual da sua bisavó Carmosina. E aí, do outro lado, que é outra história completamente diferente, a minha avó judia, mãe do meu pai, que também ficou viúva precocemente. Aí eu acho que ainda é mais cruel, porque ela tinha recém-chegado ao Brasil e aí não falava português direito, e veio com dois filhos adolescentes. Meu avô já estava aqui, eles ficaram anos separados. Moral da história é que ela chegou, engravidou do meu pai, o meu pai nasceu, o meu avô ficou doente, foi operado, morreu, e ela tinha que então dar conta de três filhos, sendo um bebê, e não tinha dinheiro, né? Então, e teve que realmente inventar seu caminho e virou uma pequena comerciante e no final deu tudo certo, né? Então, quando realmente eu passo perrengue, eu penso assim: ah, fala sério, né? Vou dar meu jeito. Pô, peraí. Assim, então, é isso, se minimiza de certa forma, relativiza, né? E você tem algum trecho que você adore desse capítulo que você escreveu e você gostaria de ler? Algo que seja Ah, especial para você? já sei. Já que eu falei da Carmosina e da Tuba, então minha bisavó piauiense e a minha a avó russa, na verdade, judia russa, que veio como cidadã romena para cá, uma longa história, eu vou falar da minha outra avó, a Cleia, que foi muito importante na minha criação. Então vamos lá. Também cabe falar de minha avó Cleia, a viúva do Murilo, de dois parágrafos atrás, que se formou professora numa família positivista em que todas as quatro filhas mulheres precisavam ter um ofício. Sua mãe, minha bisavó Áurea, estudava piano com Ernesto Nazaré, que frequentava a casa da família para dar aulas, mesmo que meu avô não estivesse presente, o que não era exatamente comum para a época. Foi com Dona Cleia que eu mais convivi na infância e adolescência, no tempo em que minha mãe, Cleia Maria, separada de meu pai quando eu tinha 6 anos, se equilibrava entre o emprego público e trabalhos diversos como arquiteta, ora projetando casas, ora empenhada em revitalizar prédios históricos, ora construindo teatros. Cleia mãe, para mim Cleia avó, era durona. Se meu irmão e eu tirávamos nota 10 no colégio, o comentário, acompanhado daquele brilho nos olhos, revelando o orgulho que tinha dos netos, era algo como: não faz mais do que sua obrigação. E ela nos comprava livros, muitos livros, estimulando desde cedo uma certa ousadia intelectual. Eu tinha uns 16 anos e Dona Cléia veio com essa: você já pode ler Flaubert. Aí eu me atraquei com Madame Bovary, da coleção dela. Evidentemente não entendi quase nada e, anos mais tarde, dessa vez no francês original, tive que reler a obra. Outra, da minha avó. Quando dei por relativamente maduros o meu inglês e o meu francês, que, diga-se de passagem, aprendi na escola pública, onde estudei o colégio de aplicação da UERJ, ela sugeriu que eu estudasse alemão. Sugestão de Dona Cléia era uma ordem. Olha, então É vem isso. bastante da sua avó isso, essa coisa É, de tem da minha literatura, outra avó italiana. também, que também era
Uma mulher de pulso, De pulso. E muito doce também. eu também ouvi muito o não faz mais que sua obrigação. Eu acho que era uma fala, como a palavra resiliência é hoje a palavra da moda, eu acho que não faz mais que sua obrigação estava na moda naquela época, a gente ouvia demais isso. O que que você gostaria que os leitores sentissem quando lessem seu capítulo? Aqui eu sou humana, eu acho. E para você, qual que é a importância de uma história bem contada? Você que lê tanto e lê romances e tudo mais, enfim, e já trabalhou como repórter, jornalista em tantas, cobrindo tantas histórias e contando tantas histórias. Qual que é a coisa mais importante de uma história bem contada para você? Olha, faz toda a diferença. Eu acho que é o que nos une, né? Esse meu lado judaico, assim, o povo do livro, né? Então é um livro que une todo mundo. Mas eu acho que a, se a gente vai para qualquer cultura, desde que a linguagem existe, a humanidade conta histórias. Mesmo sem haver registro escrito, mesmo que seja só uma tradição oral, olha que beleza, né? Você vai dando a identidade de um grupo, de uma comunidade, através das histórias. E quanto mais bem contadas são essas histórias, mais críveis elas são, mais elas encantam, mais elas envolvem. Eu acho que é fundamental saber contar histórias. E eu acho que é um desafio perene. Eu, como jornalista, tenho esse desafio sempre, mesmo que eu vá gravar um videozinho de 1 minuto e meio lá para o meu Instagram. Como é que eu vou contar essa história? Né? Eu acho que isso está sempre presente. O documentário sobre a Bessarabia foi ideia sua para homenagear sua família? Como foi isso? Olha, nasceu de um desejo inicial, na verdade, de fazer uma coisa um pouquinho mais sisuda e falar do país mais pobre da Europa, que vem a ser Moldávia, que se chamava Bessarabia no passado, quando os meus avós nasceram. Então, eu queria ir fazer uma expedição, né, para Moldávia, um pouco como eu fiz para Namíbia em 2014, que foi muito legal, falar de um assunto pesado, mas acho que muito relevante. O primeiro genocídio do século XX, que foi perpetrado pelos colonizadores alemães, dizimaram 2 tribos, uma coisa horrorosa. E fui com um colega meu para lá, e aí, isso foi em 2014, em 2015, a gente fez um projetinho para fazer uma nova expedição, e dessa vez ir para a Moldávia. E acabou que não rolou, mas surgiu a oportunidade de eu fazer para o Filos, que depois teve o seu acervo englobado pela Globoplay, uma coisa um pouco mais autoral. E aí, nesse mesmo momento, eu tinha descoberto que eu tinha direito à cidadania romena, exatamente por conta de os meus avós terem nascido, né, nessa Bessarabia, que à época da vinda deles para o Brasil era parte da Romênia. Então, tem uma lei lá que diz que quem é descendente de pessoas que nasceram, né, nessa região, nessa época, podem tirar a cidadania romena. E aí eu pensei, poxa, União Europeia, né? Por que não? Afinal de contas, tem 2 filhas, sabe-se lá o dia de amanhã, e bom. Mas aí veio aquela coisa assim, mas peraí, que relação eu tenho com esse país, né? E aí mudou um pouco o foco, sabe? Como assim eu vou ser romena? O que é ser romena? Que país é esse? Nunca fui lá. E aí eu resolvi ir até lá com uma equipe, aí o Filos topou, o que eu achei o máximo, né? E eu, assim, bom, eu vim, de certa forma, criar um elo com esse lugar aqui que vai me dar um passaporte. Eu vim me apresentar né, vim conhecer que lugar é esse. Então foi por aí. Aí eu também fui a Moldávia, que é coladinha ali. Claro que eu tinha que ir à cidade natal da minha avó, do meu avô e tal coisa, e tentar levantar o que sobrou, né, de comunidade judaica e tal. Sobrou muito pouco, na verdade, por conta do Holocausto, tudo que aconteceu. E aí foi uma jornada muito bonita. Ao longo do processo, sempre tinha aquela dúvida assim, não, mas quem é o personagem desse filme? Quem é o personagem desse filme? O personagem é a própria viagem, o personagem é a própria jornada, que é uma jornada ah, no espaço, né, no território, uma jornada cultura adentro, ou culturas adentro, porque é uma região cheia de minorias, e Uhum. aí isso me fascinou e tal. Mas é uma jornada afetiva também, né? Em que eu tanto vou para trás e me conecto com coisas que têm a ver lá com os meus antepassados, mas também com o presente. Né? Eu fui de peito muito aberto, sabe? Então, tem um personagem, um entrevistado, que diz: olha, você, quando constrói memórias comuns,
né? Você passa a ter uma ligação, né, com as pessoas. Você tem memórias comuns. Aí ele disse, eu acho que você deve tirar a cidadania romena. Aí eu me dei conta, caramba, essa altura do campeonato, depois dessa viagem de tantos quilômetros rodados e tal, claro que eu tenho memórias comuns a essa altura com esse lugar, entendeu? Então não é um Bonito isso. engodo, não é mais uma fraude eu virar romena, afinal de contas. É, mas que Foi bonito isso. isso que ele falou. Foi uma viagem geográfica, foi uma viagem temporal e uma criação de uma conexão através de memórias compartilhadas. A gente não para pensar isso, né? O fato de eu conhecer esse lugar de onde eles vieram, é, foram lugares para os quais eles olharam, lugares por onde eles passaram, pessoas com as quais eles conversaram. Isso é muito rico, é muito bonito. E também isso, que pessoas são essas hoje, É, né? é. Porque é um passado muito doloroso, né? Assim, a família da minha avó teve a casa destruída, sabe? Teve muita dor no passado. Então é um pouco assim, vamos reinventar essa história, vamos restabelecer, né? Não é passar por cima, não é botar poeira embaixo do tapete, não é isso, né? Mas é acreditar no poder de cura da gente como ser humano, sabe? Para a gente encerrar, qual que é a história mais inspiradora do mundo? Tem uma? Eu acho que tem infinitas. E às vezes elas estão do nosso lado. É uma questão de você aguçar o olhar, é uma questão de você se abrir para o outro. Então, a tua história é inspiradora para mim, a minha história pode ser inspiradora para você. Tantas histórias que estão nesse livro, volume 1 e 2, sabe? Tantas histórias do grupo que não estão nesse livro, tantas histórias que estão sendo escritas nesse momento, sabe? Por tantas mulheres e homens aí mundo afora. Então, acho que todo mundo tem uma história inspiradora para contar. A gente está num momento, por exemplo, em que essa história do Vini Júnior, né? Eu não sei quando a nossa entrevista vai ao ar e se isso já vai ser, para usar uma expressão de quando eu estudei jornalismo, papel de embrulhar peixe, né? Porque o jornal Uhum. basicamente era de papel e embrulhava-se peixe no dia seguinte, ou lá o que o valha. Mas é muito tocante, né? E é uma história muito séria enfim, então eu acho que ah, tudo me emociona, mas as grandes narrativas e pequenas também, sabe? Outro dia eu descobri um artista plástico que foi morador de rua e estava fazendo sua primeira exposição, e aí me contaram essa história. Eu falei, gente, eu quero ir lá conhecer. Ele tem uma trajetória inacreditável, perdeu a família numa tragédia aqui no Rio de Janeiro, no desmoronamento do Morro do Bumba, em Niterói, precisamente. E ele é ao mesmo tempo de uma sensibilidade ímpar, né? Começou a catar madeirinhas na rua e conseguiu um vidro de cola e dali começou a criar. E olha que beleza, que como o ser humano é rico, né? Então, eu gosto muito de a, encontrar algo que ninguém está vendo, sabe? Aquilo para que as pessoas não estão dando a devida atenção. Essas histórias me emocionam muito, assim. Por exemplo, outro dia uma professora de física, ela disse: "Puxa, vem conhecer meu projeto. Eu estou fazendo um projeto de física experimental numa escola pública da Rocinha. Queria te mostrar. Eu estou doida para ir lá conhecer." E aí tem uma colega dela que tem uma iniciativa de STEM, né, de matemática e ciências e tal, só para meninas. E eu, gente, que incrível! Ninguém sabe disso. Então, um pouco aquele bichinho de repórter, né? Eu preciso ir ver isso. E é pequenininho, mas ao mesmo tempo não é, né? Então, como é significativo, como é pequenininho, mas tem um universo ali, né? Sim. Adorei ter você aqui no programa. Eu fico falando que é meu programa, é simplesmente um canal no YouTube, mas é um programa. Adorei ter você aqui, Leila. Muito obrigada. Uma inspiração, um prazer te conhecer. E se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem, curtam e assinem o canal, voltando sempre para ver o que mais a gente tem aqui. Obrigada.